Estamos a falar com Dom Jorge Espina Cabral, bispo da Igreja Lusitana, também com Dom Armando Esteves Domingues, ele que é responsável na Igreja Católica pela coordenação do trabalho que desenvolve a Comissão Episcopal Missão e Nova Evangelização. Falamos com os dois e agradeço a vossa disponibilidade para esta reflexão conjunta, apenas de abrir caminho e de desafiar quem nos poderá seguir sobre o campo amplo que este Eco-Igrejas Portugal, que foi assinado pelas Igrejas Cristãs em junho, nos lança enquanto, precisamente, Igrejas Cristãs, para caminharmos no desafio da sustentabilidade, da ecoteologia, de nos tornarmos também pessoas, ao fim e ao cabo, mais humanas. Recordavam uma frase que foi dita nesta celebração em junho, com a presença também do Dr. Vera Jardim, da Comissão de Liberdade Religiosa, também do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em que Olga Romão, do Conselho Português das Igrejas Cristãs, do COPIC, dizia, e cito: "O programa Eco-Igrejas Portugal representa um momento de viragem, ao assinalar que não chega as igrejas a afirmarem o alinhamento dos seus princípios ecoteológicos, é necessário que também o demonstrem, através de projetos, com ações concretas e de forma transparente." Assim dizia Olga Romão na celebração em que se assinou este Eco-Igrejas. Na prática, o que é possível fazer? Como é que, nos gestos concretos do dia-a-dia, nas comunidades cristãs, Dom Armando Esteves Domingues, começava por si, como é que se podem dar ideias para, de facto, as comunidades serem mais sensíveis e se começarem a adequar a esta nova mentalidade? Porque um dos desafios lançados também pela Laudato Si e por este Eco-memorando é, de alguma forma, aferir a prática cristã a partir destes eco-valores. Sim, este agora é o desafio da concretização deste memorando. Aqui está uma carta de intenções, que vão aparecer ferramentas, possibilidades. Não é... Aqui não se propõe apenas, aliás, não se propõe apenas uma sensibilização, que é já muito importante. Pretende-se que quem dera todas as comunidades assumissem critérios de sustentabilidade. E aqui seria preciso que nós ouvíssemos efetivamente e ouvíssemos com atenção propostas de peritos, que nascesse gente sensível e que lhes pedíssemos. Eu às vezes digo isto e repito e estou convencido, acho que corremos por vezes o risco de pensarmos que a verdade é nossa, isto é, que está sempre do nosso lado, ou que temos o pacote com as soluções. Temos que ter a humildade de pensar que a verdade é Jesus Cristo e que a verdade se atinge também ouvindo os outros, não é? Onde é que eu quero dizer? Que este memorando não tem ainda um conjunto de receitas e por isso é importante trabalhar as bases. Claro que cada comunidade depois verá, sei lá, se é preciso investir mais nas águas poluídas, se é preciso investir mais na biodiversidade, se é preciso investir mais na degradação da vida humana, da vida social, se tem muitos idosos, se tem muitos doentes, se tem uma realidade de pobreza na habitação. Tem que pensar a comunidade que existe e quais são os grandes desafios. Não há uma receita que dê para todos. Em todas haverá uma certa iniquidade planetária, não é? Que é o desrespeito por esta comunidade de criaturas que formam uma só casa, que vivem todos na mesma casa. É planetária, mas existe em todos os lugares. Que há também muita fragilidade nas reações e diversidade de opiniões. Vamos agora então congregar, ver quais são as prioridades que localmente se devem agarrar. Agora, nós temos, inclusive movimentos dentro da Igreja, o escotismo tem um dos polos de desenvolvimento que é precisamente neste campo do respeito pela natureza, na dinamização de boas práticas, da ecologia. É preciso alargar a formação no âmbito de quem já é sensível, mas chegar a todos, não é?
mas olhando depois também para tudo aquilo que é possível fazer em relação aos irmãos, aos pobres, o pão na mesa, a casa para todos, digamos, como combater este antropocentrismo, não é que eu posso fazer da natureza o que quiser, ou posso fazer do mundo o que quiser, o tal de que falava o Dom Jorge, que nós ensinamos isso, não é, que o homem era o centro de toda a criação, não é? Portanto, é preciso, depois também se calhar, numa outra comunidade, pensar na lógica do trabalho, na lógica do progresso de todos. Portanto, há uma conversão que cada comunidade tem agora que refletir. O difícil e acredito, vamos fazer muito caminho, já o estamos a fazer, mas o difícil vai ser responder a essa pergunta, porque se não conseguirmos chegar lá às comunidades e haver um grupo que diga como é que vamos caminhar, olha, vocês já têm um projeto, digam-nos, ajudem-nos. É aquilo que eu dizia há bocado, nós não podemos querer ser protagonistas de tudo o que é bom no mundo. Temos que ver o que já são práticas boas que dá no mundo, colocar-nos ao lado, dar-nos força, dar-nos-lhe alma, dar-nos-lhe espírito, dar-nos mãos e pés e palavra e coração e mente. Portanto, entusiasmarmos com o que já existe. Mas este é um ótimo compromisso, ainda muito feito a nível institucional, mas que vai fazer o seu caminho certamente, e nomeadamente vai dar voz a muitas das experiências e dos caminhos que já estão a fazer em tantas comunidades. Não se vai começar do zero em muitas delas, noutras se calhar vai ser um pouco assim. Dom Jorge Pina Cabral apelava a esse caminho exemplificativo daquilo que já vai acontecendo na Igreja Lusitana. Muitas vezes entendemos que a sustentabilidade e a atenção ao meio ambiente se restringe aos 3 R's, não é? Ao reutilizar, ao reduzir, ao reciclar. Mas este Ecomemorando lembra-nos que pede uma transformação, uma conversão mais sistémica, mais profunda, mais comprometida. Como adequá-la ou como apresentá-la, neste caso, àquilo que já vai acontecendo na Igreja Lusitana? Bom, olha, não só na Igreja Lusitana, como em muitas outras comunidades cristãs, eu acho que já temos exemplos de... Portanto, nós não estamos a iniciar algo de novo, não é? Importa dizer isto. Nós temos comunidades e organizações, como aqui o Norman também já referiu, que já têm exemplos muito concretos de implicação prática destes princípios ecoteológicos. Mas eu lembro-me, por exemplo, numa comunidade lusitana em que os membros da igreja são convidados a trazer o próprio cartão e a própria roupa que já não usam, que depois é aproveitada neste princípio que é tudo é aproveitado e depois o cartão ou o papel que é trazido reverte depois para outras organizações que fazem depois o seu retorno para uma organização de natureza social, no sentido de apoiar também os mais desfavorecidos. A mesma coisa com as roupas. As roupas que são trazidas podem ser partilhadas com outras pessoas que não têm e aquelas que efetivamente não podem ser aproveitadas, há já empresas que são capazes de transformar as roupas e de tirar também dessa roupa que já não é utilizada algum valor económico que depois faz retornar também isso para a própria comunidade. O que interessa é este princípio da economia circular. Acho que este aspecto é muito importante, que é aquilo que é trazido, seja o papel, seja o plástico, sejam as próprias roupas, por exemplo, para a comunidade, tem depois uma aplicação circular que vai beneficiar outros, nomeadamente os mais desfavorecidos. Ora, isso é muito interessante, criar esta dinâmica, por exemplo, de os crentes, ao irem ao domingo para a própria comunidade cristã, saberem que ao levar aquilo que têm e que querem partilhar, tudo isso vai ser aproveitado e se insere numa economia circular que vai trazer benefícios para os mais desfavorecidos e também para o próprio meio ambiente. Ora, isso é muito interessante, portanto, que a própria comunidade cristã, seja a paróquia, a igreja, o centro, seja um espaço de economia circular e que as próprias pessoas tenham consciência disso.
Eu acho que há aqui um aspecto também de informação e de educação que tem que ser feito ao nível das próprias comunidades, porque muitas vezes isso já se faz. Por exemplo, eu sei que muitas também se passa na Igreja Lusitana e em muitas outras igrejas, e na Igreja Católica Romana, ligada às paróquias, há também os centros paroquiais e há também a IPSS. Ora, há muitos destes princípios que já estão integrados nessas realidades que fazem parte da própria vida paroquial. O que interessa é unir aquilo que até agora, por vezes, são aspectos que estão desligados e saber harmonizá-los e, ao mesmo tempo, dar conta à comunidade paroquial daquilo que já está a ser feito e envolver a própria comunidade paroquial, ou seja... O reconhecimento também é importante para a conversão, o reconhecimento da prática é importante também para a conversão. Exatamente, e talvez um primeiro exercício seja o de identificar em cada comunidade aquilo que já está a ser feito e passar essa informação, e passá-la de uma maneira interessante e pedagógica, digamos assim, não com grandes princípios, mas de uma maneira pedagógica, que é para que as pessoas se envolvam e dizer, olha, sabes que na minha paróquia já se está a fazer isto, olha, sabes que na minha igreja podes ir lá depositar o cartão e levar a roupa, e isso depois vai reverter para ajudar os mais desfavorecidos, e isto é muito interessante. Por exemplo, há empresas que, ao fazer essa transformação, por exemplo, de roupa, depois creditam a própria igreja ou a IPSS com litros de leite, com géneros alimentares, que por sua vez são partilhados com aqueles que são os mais necessitados. Portanto, esta economia circular e esta visão circular tem que fazer parte cada vez mais do nosso pensar a própria missão. Por outro lado, e se me permitem também este aspecto que eu acho que é fundamental, que é a própria questão ecuménica. Aquilo que nós pudermos fazer em conjunto, devemos fazer em conjunto. E essa também é uma das dimensões deste memorando. Quer dar exemplos? Dar exemplos de cooperação. Não ser só a paróquia, por exemplo, católica romana, mas a paróquia católica romana e a comunidade evangélica ou anglicana ou lusitana que está ao seu lado e tentar perceber como é que isso pode ser feito em conjunto. E quando as pessoas se unem nesta articulação, elas já estão a viver uma unidade de espírito, uma unidade na ação e uma unidade que as compromete. E quando elas se começam a conhecer e até a ver que as comunidades têm coisas para partilhar, quer na área espiritual, quer na área dos recursos materiais e humanos, então o ecumenismo torna-se uma realidade mais vivida. Por isso, o desafio que este memorando Ecoteologia também traz é que, onde seja possível, que as comunidades cristãs partilhem boas práticas e desenvolvam projetos também comuns. E isso também já está a acontecer. Graças a Deus, nós temos exemplos em Portugal de comunidades, de igrejas diferentes que já partilham estes recursos e onde estas dimensões já estão. E isto depois é um aspecto também muito bonito, porque depois as pessoas dizem, nós vivemos no mesmo meio. Portanto, são comunidades que são no mesmo meio, na mesma realidade populacional. Isto traz um conhecimento mútuo. Isto ajuda a perceber a realidade onde as pessoas habitam de uma outra maneira e ver que os católicos romanos, os evangélicos, os lusitanos, no fundo, são parte da mesma população. Isso traz uma unidade muito grande, não só em termos ecuménicos, religiosos, mas também em termos societários, porque um dos grandes desafios que hoje se joga é nós queremos comunidades humanas unidas. Queremos comunidades humanas capazes de partilhar, capazes de estarem juntas em diversos projetos. Porque também este memorando ecoteológico também tem esta implicação que é de envolver as redes locais, de envolver as comunidades locais, não apenas a igreja ou as igrejas, mas a igreja ou as igrejas com as outras comunidades da sociedade civil. Isso é muito, muito importante.